Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo. Então, estamos aqui para mais uma apresentação, desta vez da parte 6, A Terra Oca, a partir da página do 101, sendo que temos 245 páginas no total, ou seja, estamos quase na metade do livro e já temos muitas informações acerca dessa teoria, que tem muitas coisas assim que se encaixam com o que a gente sabe atualmente. Lembrando que esse livro ele foi feito baseado em alguns livros do início do século XX e foi publicado em 1969, mesmo ano do lançamento do Homem à Lua. Vamos ver então, o livro é do Raymond Bernard, 1969. Muito bem. Então, iniciando aqui, eu separei aqui, pessoal, para a gente começar com o mundo científico, tá? Para não pensarem que foram só pessoas loucas, pessoas com devaneios, pessoas que queriam se promover, pessoas que não tinham nenhum conhecimento científico, que se embrenharam no mundo da Terra Oca. Então eu vou ler aqui. O mundo científico não ficou imune desta teoria. Leonhard Euler, conhecem Euler, né? Aquele matemático famoso, um gênio matemático do século XVIII, deduziu que a Terra era oca, que continha o Sol central e que estava habitada. E o Dr. Edmund Halley, aquele do cometa, ele é um astrônomo, né? Descobridor do cometa Halley e astrônomo real da Inglaterra do século XVIII, também acreditava que a Terra era oca e guardava em seu interior 3 pisos. Então vamos ver aqui só de início, tá? Esse aqui é o adendo que eu fiz, tá fora do livro, tá? Então aqui o resumo, a biografia, tem toda a biografia na internet, vocês podem pesquisar sobre Leonhard Euler e sobre o Edmund Halley. E aqui estão matemáticos, astrônomos, gente da alta cúpula científica que acreditavam piamente, não só acreditavam, fizeram cálculos acerca da Terra Oca, ok? Bom, aqui também é mais um adendo, tá? Do John Symes, tá? Jr., capitão da Marinha, tá? É um outro adendo que eu fiz de um outro pesquisador. O Euler, ele nasceu em 707, morreu em 783. O Halley, 656, 742. Posteriormente, aqui mais um outro, tá? Desbravador que nós temos, Symes, 780, 829. Então, interessante que ele fez essa publicação para arrecadar fundos para fazer a exploração dele. Ele queria ir, aqui está a declaração, tá? Que depois eu vou colocar traduzida, onde ele diz que a Terra é oca e habitável. Aí explica o que está acontecendo e ele pede fundos. Ele viajou por vários países explicando o que ele queria fazer, fazendo com que as pessoas doassem alguns proventos para que ele pudesse fazer uma viagem que realmente não é tão baratinha assim, né? Então isso foi em 10 de abril de 1818, percorreu ali os territórios ali, Estados Unidos. Vamos ver aqui que eu tenho aqui. Então, o que diz nesse documento aqui? St. Louis, território do Missouri, América do Norte, 10 de abril de 1818. Para todo o mundo, declaro que a Terra é oca e habitável por dentro, contendo um número de esferas concêntricas sólidas, uma dentro da outra, que é aberto nos polos 12 ou 16 graus. Eu prometo minha vida em apoio a esta verdade. Estou pronto para explorar o vazio se o mundo me apoiar e me ajudar na empreitada. Então aqui ele assina, né? E NB. Tenho pronto para a imprensa um tratado sobre os princípios da matéria, qual apresento novas
provas das posições acima. Explico vários fenômenos, revela o segredo dourado do Dr. Darwin. Não sabemos quem é esse Darwin, se é o Darwin mesmo, do darwinismo evolucionista. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Meus termos são o patrocínio deste e de novos mundos. Dedico a minha esposa e seus 10 filhos. Escolhi o Dr. Samuel Mitchell, Sir H. Davy e Barão Alex como meus protetores. Peço a 100 companheiros corajosos bem equipados que partam da Sibéria no outono com renas e matanças no gelo do mar congelado. Creio que encontraremos uma terra quente e rica, abastecida com vegetais e animais econômicos, senão homens ao atingir um grau ao norte da latitude 82. Retornaremos na primavera seguinte. Então é John Science, tá? Ele não conseguiu arrecadar fundos e não conseguiu chegar lá. Mas segundo ele, aqui tá feito a próprio punho, né? Uma visão ali meio em branco do que é a Antártida, o Ártico, desculpa, tá? E esse Ártico aí, ó, naquela época ali, não se sabia do que era feito. Hoje a gente sabe que está o Mar Ártico ali, né? Bem nesse ponto aí. Então, ele não conseguiria ir de qualquer jeito, né? Enfim, aqui tá o mapa que ele fez, tá? Aqui tá o livro dele, a teoria das esferas concêntricas, tá? Ele dizia que era tipo uma cebola, que ao ser descascada tu encontra outras camadas. Assim era a sua teoria. Em 1906, aqui já começa o livro. Em 1906, William Reed publicou o livro The Phantom of the Poles. Nele, o autor elaborou o que constatava ser uma prova sólida de que a Terra era realmente oca por dentro. Então, aqui nós temos um modelo, né, com o Sol central, tá? Então, eu sempre tenho ilustrado, porque eu vou sempre procurar alguma coisa a mais, né? Funcionamento anormal da bússola no norte longínquo. Isto foi observado por todos os exploradores que seguiram muito longe ao norte. Este estranho funcionamento da bússola é exatamente o que deveria acontecer se a Terra é oca e se eles entraram na abertura polar. Em seu livro, Reed tem um desenho de um corte transversal, a gente vai passar aqui depois, da abertura polar, com navios entrando e saindo dela. Quando o navio entra na abertura polar, a agulha da bússola toma a posição vertical, em vez de ficar na horizontal, como sobre a superfície da Terra. Isso é devido a ter entrado na abertura polar, e é exatamente o que os exploradores observaram no norte longínquo. Então aqui a gente tem o livro, né? Tem várias capas, conforme foram surgindo as edições, foram mudando. Barcos navegando para o lado de dentro. Ah, tá. É esse aqui, ó. Esse aqui é o desenho dos barcos indo para o lado de dentro, tá? Só colocar aqui. A Bíblia, livro de Enoque, não procurei, na verdade, aonde está no livro de Enoque. Na Bíblia também. E os antigos escritos chineses, egípcios, esquimós, hindus e outros falam da grande abertura ao norte. Os sábios dessas raças morenas ensinam também que há uma raça de homens debaixo da crosta da Terra. Dizem também que alguns de seus ancestrais vieram do interior da Terra. Esse desenho mostra como a agulha da bússola é o desenho posterior. Funciona enquanto os exploradores estão passando para o interior da Terra. Observe como a bússola os guiaria novamente para fora sem saber que a Terra era oca. Então aqui eu acho que eu tenho uma figura um pouco mais clara, tá? Então aqui The Working of the Compass, trabalho da bússola, né? Eu acho que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Tem um desenho um pouco mais claro, tá? Os navios entrando. Claro que
essa entrada é bem tênue. Eles disseram que não tem como tu... Não é tão íngreme essa descida, tá? Não é de repente que tu desce, demora para chegar do outro lado dessas posições de barco, tá? Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, é a primeira folha do livro do Reed, tá? Ali na parte de dentro, aqui tá a foto do autor. Aqui, ó, essa ilustração está apresentada e mostra como a agulha magnética trabalha passando para o interior, apontando para o interior da Terra, e como a bússola pode levar exploradores para fora de novo. Eles não estão sabendo que a Terra era oca. Então vamos seguindo aqui. Muito bem. Perguntas de Reed com respectivas respostas. Então, no livro, tá, tem as perguntas e a resposta. Na verdade, o livro esse da Terra Oca, ele faz um apanhado do Gardner, ele faz um apanhado do Reed, ele pega o Richard Byrd e vai pegando e fez um compilado de todos esses livros e escreveu o livro dele, tá? Então, vamos ver aqui. É bom porque daí a gente tem uma noção de tudo, né? Então, a primeira pergunta é: por que é a Terra achatada nos polos? A resposta que o Reed dá é: como a Terra é oca, não pode ser redonda, é a resposta. A abertura para o interior subtrai da sua redondeza na proporção do tamanho da abertura. Quando eu, e já faz tempo, estudei, se dizia que a Terra era um geóide achatado nos polos. Hoje já se diz que a Terra é uma esfera quase que perfeita, com pouco achatamento nos polos, tá? Então, assim, ó, mudou o conceito, mas que ela é achatada nos polos continua sendo, tá? Vamos ver aqui. Porque os polos nunca foram alcançados, porque os polos não existem no seu sentido usual em que são compreendidos, tá? Essa é a resposta. Terceira pergunta: por que o Sol não aparece por tanto tempo no inverno perto dos supostos polos? Resposta: porque durante o inverno o Sol incide sobre a Terra obliquamente, perto dos polos. Quando se passa a margem da abertura polar e se aproxima do interior da Terra, afunda-se para dentro no interior oco. Esta é a resposta. Os raios do Sol não são então interceptados e não aparecem novamente, até que incidam naquela parte da Terra mais diretamente e brilhem para dentro no interior oco. Isso explica porque as noites são tão compridas no norte distante. Então, devido à inclinação da Terra, pelo que eu pude ver, pelo que eu pude observar, ou entender, vamos dizer assim, os raios não batem lá nos polos, porque parte desses raios estão iluminando o centro, o buraco, né, que existe nos polos. O que é que ocasiona a aurora boreal? Nós já estudamos sobre isso. Presumindo que a Terra seja oca, o interior deve ser mais quente. Apresentaremos evidência para provar que é mais quente. Os que exploram o norte longínquo serão os melhores juízes. Então, quem está indo para lá pode constatar ou refutar essa teoria. E também o Sol interno, né, que causa a aurora boreal. Os meteoros estão constantemente caindo perto dos supostos polos. Por quê? Se a Terra fosse sólida, ninguém poderia responder essa pergunta. Se a Terra é oca, pode ser respondida facilmente. Segundo o autor, alguns vulcões em erupção existem no interior da Terra, que expelem constantemente rochas para o ar. Enormes quantidades de poeira são encontradas constantemente no Oceano Ártico. O que é que ocasiona essa poeira? As erupções vulcânicas. O pó tem sido analisado e se mostra constituído de carbono e ferro, o que deve vir de algum vulcão da abertura polar. Quem estuda a fundo
icebergs, quem estuda a constituição da neve nos polos, pode trazer a verdade sobre isso. O que é que produz a aurora boreal? Diga-se de passagem que eu procurei e não encontrei, tá? A pergunta anterior. As pessoas estão indo para os polos, os pesquisadores, né? E a gente tem muito pouca informação sobre isso, né? Muito pouca informação sobre a constituição real das geleiras. O que produz a aurora boreal? É um reflexo de um fogo interior da Terra. De acordo com Marshall Gardner, este fogo é o Sol central, cujos raios se projetam através da abertura polar do céu da noite, e as formas cambiantes e raiadas da aurora boreal são devido às nuvens que interceptam seus raios. Onde são formados os icebergs e como? A resposta é a seguinte: no interior da Terra, onde é quente, os rios fluem para a superfície pela abertura polar. Quando chega do lado de fora, no Círculo Ártico, onde é muito frio, o deságue dos rios congela, formando os icebergs. Isso continua por meses, até que, devido ao tempo mais quente do verão e ao calor da Terra, os icebergs se quebram e ficam soltos no oceano. O fato de os icebergs são formados de água doce, não de água salgada, prova essa teoria. Realmente, a formação dos icebergs é algo muito, muito estranho. Por quê? Dizem que são milhares que a todo ano se desprendem das geleiras. Gente, sendo que eles demoram muitos anos, milhões de anos para se formar as geleiras, que que precisam de uma grande compactação, depois a gente vai ver, que precisam de muita precipitação para serem formados, sendo que o Ártico e tanto o norte quanto a Antártida no sul são lugares quase considerados desertos, porque a umidade do ar é quase nula, não existe umidade do ar, não existe precipitação. Então, como se formam esses icebergs é algo que deve ser estudado e explicado. Só ir desprendendo coisas que há leva milhões de anos para serem compactados é algo que realmente muito estranho. O que é que ocasiona as ondas de maré no Ártico? Segundo o autor, elas são causadas pela queda dos icebergs no oceano quando deixam os lugares onde foram formados. Esta é a resposta, porque nada mais pode produzir uma fração da movimentação causada por um iceberg monstro quando mergulha no mar. O que é que causa a neve colorida na região ártica? Há duas causas. A neve vermelha, verde e amarela é causada por materiais vegetais em suspensão no ar, em tal densidade que, quando caem na neve, as colorem. Estes materiais vegetais são supostamente botões ou pólens de plantas. Como estas não se desenvolvem na Terra, pode-se acreditar que se desenvolvam no interior e saiam pela abertura polar. A neve preta, observada frequentemente, é causada pelo pó preto de carbono e ferro que sai de um vulcão em erupção. Quando não existe vulcão ativo perto do Oceano Ártico, ele deve estar no interior da Terra. Interessante, né? No mínimo, interessante. 10. Porque o gelo é cheio de rocha, saibro e areia. Vocês sabiam disso? Essas substâncias vêm de um vulcão explodindo perto de onde os icebergs são formados. Se tiver alguém para refutar, pode refutar à vontade, não tem problema nenhum. O que é que produz a neve colorida no Ártico? Por que é a neve colorida nas regiões árticas? A neve foi analisada, aqui a gente já respondeu, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa diferente. É que o autor sempre está repetindo. Então, até é bom porque a gente fica. Porque frisa, né? E a gente grava mais porque são muitos nomes, principalmente dos pesquisadores. Às vezes a gente tem que voltar para ver quem é quem nessa história toda. A neve foi analisada e a vermelha, a verde e a amarela continham material vegetal, presumidamente uma flor ou pólen de uma planta. De onde vieram? Uma flor que produz bastante pólen para ficar em suspensão no ar em tal quantidade que colore a neve necessitará de um grande território, milhões de hectares para se desenvolver.
Onde isso pode ser encontrado? Deve ser perto do Polo Norte, pois se crescesse em outro lugar, seria encontrada neve colorida também em outras localidades e não somente confinadas nas regiões árticas. Como não é conhecida tal planta produtora de flores na superfície da Terra, devemos procurar em outro lugar. Em apoio da teoria de que os icebergs formados de água doce não podem ser formados no lado de fora da Terra e devem ir da água doce dos rios no seu interior, Reed cita Bernat, que, descrevendo sobre suas observações na Antártica, disse: houve menos de 50 milímetros de chuva em 11 meses e meio. Aí tá o que eu tinha falado anteriormente. Pouca precipitação, baixa umidade do ar. Embora nevasse, onde poderiam reunir bastante água para formar um iceberg? Né? É a pergunta que não quer calar. E a compactação, um iceberg é super compacto, né? Tanto é que ele demora muito tempo para se dissolver. Então, não haveria tempo hábil para que ele se formasse, para que esse iceberg se formasse. É muito interessante. Entretanto, o maior de todos da Terra está lá. Um que é tão grande que é chamado Grande Barreira de Gelo, em vez de iceberg, tendo mais de 650 quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura, está assentado em 640 metros de água que se eleva de 25 a 60 metros acima da água. Isso aí é a barreira de gelo que tem, né? A muralha de gelo ali que circunda a Antártida, principalmente. Creio que é isso. Reed comenta: seria impossível para esse iceberg se formar numa região sem chuvas e neve, praticamente. Como os icebergs são formados de água congelada, água doce, como não há água para ser congelada, evidentemente foi formado em algum outro lugar. O iceberg propriamente dito de água doce, que se encontra num oceano de água salgada. Aqui eu trouxe um recorte, tá? De uma, deixa eu ver, Mundo Educação. Eu coloco nesses sites aí que são de divulgação, mas é aí que o pessoal procura, né? O pessoal das escolas, nós também, né? Procuramos para saber coisas mais básicas, esperamos que sejam fontes fidedignas, não precisaria simplesmente ser algo de uma fonte tão científica para uma coisa tão trivial, né? Então eu procurei ali, deve ser verdade, as regiões climáticas polares não possuem verões quentes e são marcadas pela ausência de árvores e baixa umidade. Algumas regiões polares recebem menos de 250 milímetros de precipitação por ano e podem ser tão secas quanto os desertos quentes. Olhem só. Eu coloquei ali embaixo a minha fonte. As placas de gelo continental, calotas polares da Groenlândia e da Antártida, levaram milhões de anos para se formar. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, assim, se formaram milhões de anos, como é que estão se formando isso aí, gente? Como é que estão se formando? Só se desprendem os icebergs e não... Como é que vai se formar milhões de anos, hein? Bom, perguntas. O rio tinha que ser reto, ou o iceberg não poderia sair sem se quebrar. Passou através de uma região relativamente plana, porque sua superfície ainda é chata. Então, a superfície lá de cima é plana. Uma outra prova de que o interior da Terra é plano, perto da entrada da Antártida, é que muitos dos icebergs encontrados na Antártica são compridos e finos. São chamados de línguas de gelo, o que indica que vieram de rios que corriam quase em nível. Inclusive, eu estava procurando, não sei se eu coloquei aqui, um maior iceberg com 170 quilômetros de comprimento. Imaginem, pessoal, 170 quilômetros de comprimento, um iceberg, um dos maiores, né? Esse Bernat, então eu trouxe alguma coisa sobre ele, tá?
Eu sempre vou perguntar, vou pesquisar se realmente a pessoa existiu, se o livro está trazendo as pessoas reais, né? Então, achei ele aqui, achei ele como um explorador, né? Do Polo. Ele viveu de 876 até 942, né? Faleceu com 65 anos na Inglaterra, ganhou medalha, ganhou tudo que é coisa que poderia ganhar, né? Da Royal Geographical Society. Então, era um cara conceituado. Vamos ver o que ele diz. Quando Bernat estava Bernacchi, bom, a pronúncia, vamos deixar. Estava viajando na Antártida, escreveu: durante os próximos 2 dias passamos por milhares de icebergs. Ó, cara da marinha, o cara é condecorado, o cara viveu e viveu fazendo as suas expedições e tal. Ele não iria mentir, com certeza. E por ser militar, né, não se espera isso de um marinheiro. E também ia mentir para quê? Durante os próximos 2 dias, passamos por milhares de icebergs. Milhares. Tantos quanto 90 sendo cortados de uma vez, da ponte de comando. Havia muita pouca variedade de formas dentre eles, sendo todos muito compridos, olha, muito compridos e terminados em escarpas perpendiculares. Então não era uma coisa, um despraiado, assim, uma coisa assim, era uma escarpa perpendicular. Havia uma grande quantidade de água doce na superfície oriunda do número de icebergs. Então, o número de icebergs era tão grande que na superfície do mar a água ficou doce. Estavam se dissolvendo aqueles icebergs ali, e ele comentou sobre isso. Como isso confere com sua noção da maneira com que os icebergs são formados numa região onde Bernat informa ter menos de 50 milímetros de chuva em todo o ano e pequenas quantidades de neve. Então, como é que fica isso? Deixem nos comentários aí, pessoal, porque realmente é algo bem misterioso. De onde virá a água que produzirá tão grandes quantidades de icebergs, tendo em média milhares de metros de espessura e muitos deles com centenas de quilômetros de comprimento? Se demora milhões de anos para se formar, como pode isso, pessoal? Me responda. Então aqui eu trouxe do G1 uma notícia: iceberg tem 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, se separa da Antártida, está à deriva e se torna o maior do mundo. Essa notícia é de 2021. Gigantesco bloco de gelo de cerca de 170 km por 25 km de largura e área total de 4.320 km². Capital paulista tem 1.521 km². Então, só para vocês verem a veracidade da história. Aqueles icebergs estavam indo para o norte, de onde jamais voltam. E todavia o oceano estará sempre cheio deles, pois outros virão no lugar de onde vieram. Onde é esse lugar? Não há chuvas ou neve derretida para fornecer água para se congelar esse iceberg. Os icebergs podem vir